Fala galera, beleza? Aqui é Jonathan Ziel falando e a gente vai comentar sobre o episódio 4 de Matéria Escura. Episódio esse que eu acabei de terminar de assistir hoje, né? Que lançou hoje no dia 22. Antes da gente comentar o episódio 4, vamos comentar um pouquinho do que aconteceu nos episódios 1, 2 e 3. Porque no vídeo anterior eu cometi um erro ao passar uma informação para vocês. Galera, essa série ela não é sobre viagem no tempo, tá? Então, o que essa série apresenta? Apresenta que são conceitos de realidades paralelas, tá? Em que um mundo pode estar numa determinada situação e tudo mais. Então, é o que a série propõe para nós ao assistir, tá bom? Então, eu falei sobre conceito de viagem no tempo. Gente, aquela informação do vídeo tá boa ainda, mas só aquele detalhe que está errado, tá? Bom, e passando pelos episódios 1, 2 e 3, acontece que é o seguinte. O personagem do Jason, né, que é o personagem do Joel Edgerton, ele tem os seus momentos feliz com sua esposa, né? E de repente, num cair da noite, num convite ali de um amigo para passar num bar, a convite de um amigo para passar uma celebração num bar e tudo mais, dizendo que o seu amigo tá fazendo uma grande empresa e tudo mais, a convite de um amigo para comemorar uma determinada vitória. Após essa comemoração, ele é abordado por um mascarado e ele vai parar num local que praticamente ele não conhece. Aí nisso, ao longo do episódio 2, ele descobre que ele vai parar numa realidade que não é a dele. E que aquele cara tem a voz parecida com ele. Isso que é meio estranho. De início a gente não percebe, mas você fica assim, cara, por que esse cara fez isso? Por que esse cara tem essa voz? E aí ao longo do episódio 2 a gente descobre que esse cara que tem a voz parecida com ele é ele, só que de uma outra realidade. Aí ao assistir o episódio 2, a gente descobre que o Jason, que ele estava com sua família no momento feliz, ele vai parar na realidade do Jason que sequestrou ele. Ou seja, aquele que sequestrou ele é o próprio Jason, só que numa realidade paralela. Aí nisso a gente descobre que esse Jason aí, que sequestrou ele terminou com a esposa dele porque ele estava só focado em trabalho, só que aí ele perdeu tudo e a esposa dele se tornou uma grande artista renomada, pintora, com um monte de exposição e tudo mais. E aí, então, ele decide cumprir esse vazio indo para a realidade do nosso Jason que a gente conhece. Então, esse Jason, que a gente está conhecendo como protagonista, cara, o Jason totalmente é um Jason assim, que ele não sabe onde que tá, porque tudo para ele tá diferente. E esse Jason foi parar no lugar dele, né, que eu chamo ele de Jason 2, ele tá no lugar do Jason, ou seja, é uma situação totalmente diferente que até a esposa dele, nossa, está diferente. Aí, então, no episódio 3, a gente descobre, a partir da conversa entre o Jason e a Amanda, que é a personagem da Alice Braga, que não é aquele Jason que a gente conhece. E aí, então, começa uma perseguição dentro da Velocity. Que os funcionários descobrem que não é aquele Jason que projetou aquele cubo, né? Que era um projeto que o Jason Mal, né, que eu apelidei Jason 2, projetou. Tanto que ele fala, eu não sei como é que funciona. O Jason e a Amanda que a gente conhece começam a sofrer perseguições, né, com os funcionários da Velocity, e então eles entram dentro daquele cubo. Só que aí o episódio acaba dizendo, e agora como é que vai ser? No episódio 4, gente, o que a gente descobre? Que esse cubo, ao fechar a porta, ele dá acesso a milhares de portas. Tanto que eu brinco, esse episódio é o episódio da Porta dos Desesperados, né? Porque a partir do momento em que eles injetam a droga e uma determinada droga começa a fazer efeito, eles começam a ter acesso a vários lugares. Tanto que tem momentos até ali na série que eles descobrem que eles vão parar num lugar sem gravidade, numa realidade em que está totalmente neve, e que aí eles começam a se conhecer melhor quem que é o Jason e realmente quem que é a Amanda. E aí os dois começam a entrar numa química. O legal é que a gente conhece um pouquinho mais da família do Jason, né? Do Jason que a gente conhece, não o Jason Mal. E aí esse episódio, a gente descobre também quem que é o Jason Mal na verdade. Por quê? Porque esse Jason que projetou o cubo, ele ficou tão fissurado que queria preencher o vazio. E ele foi para aquela realidade do nosso Jason porque ele queria preencher o vazio. E o mais legal que esse episódio apresenta é o que são os cubos. É que o cubo, aquele cubo lá que ele constrói, fica na mesma posição geográfica mesmo, porém ele pode estar disponível em diversas realidades. Tanto que no episódio ali que eles vão parar numa realidade em que tá tudo nevado, a Amanda sai correndo igual um maluco, depois eles não conseguem localizar o cubo. E o mais legal é que esse cubo ele possui características únicas, né? Tanto que tem um momento ali do episódio
em que a Amanda explica que a bússola está diferente, porque existe o polo terrestre mesmo normal, e que o cubo está apontando um determinado polo, e ali eles conseguem achar depois de uma longa aventura. Quando é cortado para o Jason Mal, ele começa a verificar quem são as pessoas de verdade e que ele possui um plano. E sim, que é o seguinte, ele visita o amigo, né, do nosso Jason, que é o Layton, né, que também aparece no episódio 2 como o cara mal, que trabalha para a Velocity e que tem a Velocity. Só que a Velocity tá numa outra direção, porque o Jason que a gente conhece, ele não aceitou a proposta para trabalhar nesse cubo, tanto que ele estava até verificando o projeto, até mesmo ele fica na dúvida como é que funciona o cubo. Então começa a incentivar. O legal é que vai ter um ponto ali da história, mas antes eu vou comentar sobre o nosso Jason, que é o seguinte, naquele momento em que ele está naquela conversa, naquele desespero em verificar qual que é a porta correta para ir para casa, o interessante é que na hora que o nosso Jason, ele liga que as portas podem ter conexões emocionais. Como assim? A gente pode moldar as portas de acordo com o que a gente está passando as emoções. Só que ainda isso, a série ainda não explicou. Como que ele vai ter esse controle, gente? É o que a gente vai explicar mais pra frente. E o mais legal é que quando ele entra dentro daquele cubo, aparecem várias portas como se fosse, assim, caminho sem saída. Ou seja, são milhares de portas em que você pode ser transportado para várias realidades. Quando eles saem do cubo, o cubo fica normal, mas quando eles entram, aparece esse monte de... essas várias portas aí, que, cara, possui um caminho meio bem infinito. Isso eu achei interessante da trama, porque você não sabe até isso onde pode ter fim. Isso no episódio já, no 4 já. Agora, voltando para o Jason Mal, quando ele visita o Layton, ou seja, o Layton da terra do nosso Jason, que a gente conhece, ele não sabe o que aconteceu ali. Tanto que no episódio 2, no episódio 2, ali nos 2 primeiros episódios, ele precisa revisitar o que está acontecendo, até mesmo ele fica na dúvida se precisa pegar um café, é bem legal, mas que nesse episódio 4, a gente descobre o que ele quer mesmo. Por quê? Como que a gente descobre que o cubo, ele fica na mesma posição geográfica, independente dos universos, independente das realidades? Provavelmente, o plano dele é construir um outro cubo através de um outro ponto. Mas, o interessante é que a gente, quando ele entra dentro do cubo, olha só que legal que eu achei essa cena. É que eu achei, quando eu fui assistir o episódio 4, eu achei que era uma determinada limitação do cubo. Não. É um caminho sem limites. Tanto que tem uma cena ali, naquela cena que ele tá conversando sobre o que o Layton quer da vida, o Jason Mal conversando sobre o que o Layton quer da vida. Pô, eu vou te passar uma oportunidade de você viver intensamente, não sei o que, jogando toda a conversa, né? Mostra, aquela cena ali mostra a câmera girando, que existem, as portas ali são infinitas, ou seja, o cara pode se perder ali e não sabe para onde que vai entrar. Isso eu achei legal. E nesse episódio, sim, a gente mostrou quem que é o verdadeiro filho da mãe, né? O verdadeiro FDP, né? Do Jason Mal. E esse episódio, ele termina com o Jason Mal oferecendo uma porta para a oportunidade do Layton, dele construir uma nova vida, só que ele precisava de algo em troca. E aí é nesse momento que a gente descobre que nosso Jason e a Amanda decidem verificar como que eles vão criar conexões emocionais com essas outras portas. Porque o objetivo do Jason nosso, né, do Jason 1, que eu apelidei ele, é voltar para casa, voltar com a sua esposa. Uma cena que eu gostaria muito de comentar sobre essa transformação, que eu acho que vai ser o episódio 5, é que tem um momento em que o Jason sai do emprego, o Jason Mal perdeu as contas assumindo o papel do nosso Jason, pediu as contas da universidade que ele dá aula, e aí ele dá um carro de presente pro filho dele. Mas isso acontece no final do episódio. Só que aí naquele momento em que o Layton e o Jason estão conversando e oferecendo uma nova vida, e o Jason oferece uma nova vida, eu acredito, galera, que nesse episódio o Jason pegou todas as informações dele, né? Tanto que ele pediu algo em troca. Eu falei, ó, eu quero que você financie meu projeto e eu te dou uma outra oportunidade para você viver. Então eu acredito que provavelmente o Jason Mal usou desse cumprimento de palavras do Layton, né? Dessa realidade que a Velocity não é muito forte, e usou o Layton para essa oportunidade.
Ou se não, ele foi na cara de pau mesmo. Então pode acontecer isso, essas surpresas ao longo da série. Mas o que eu vejo é que ainda eu acredito que a partir do momento que a personagem da Daniela, que é o personagem da Jennifer Connelly, eu só achei que ela demorou pra sacar quem que era esse Jason. Pô, perdeu o emprego, deu um carro pro filho dele. Então, assim, são questões mais pessoais. Eu só tô achando a Jennifer Connelly um pouquinho perdida, mas eu tô achando que a série vai poder explicar o que ela quer de verdade, né? Porque além que eu falei no episódio 2, ela não tem uma função definida na história. Então acredito que ela vai ter uma função mais definida. E no caso da Amanda, eu acredito que vai ter episódios em que ela vai se desenvolver mais com a personagem coadjuvante. E o mais legal é que esse episódio termina com o Jason dando um carro pro filho dele, o Jason Mal, né? Dando um carro pro filho dele. E aí a esposa começa a duvidar dele, a Daniela. E aí a última cena mostra o Layton tá totalmente... Ele apanhou, totalmente machucado. Aí gera aquela seguinte pergunta. Quem é aquele Layton que aparece tanto machucado, tanto aquele procurando a Amanda e o Jason? Bom, basicamente aquele Layton que aparece simplesmente é aquele Layton que estava caçando a Amanda e o Jason naquela realidade em que os dois vão parar na Velocity, em que o Layton mata a Amanda ali. E aí começa aquela outra perseguição em que aquele Layton entra no cubo e aí começa a procura entre os dois. Eu acredito que os dois possam se encontrar com aquele Layton, né, que estava caçando os dois, com a Amanda e o Jason em algum momento daquelas portas lá. Mas basicamente isso aí é só uma teoria minha, tá bom, gente? Então, a partir do momento em que o nosso Jason e a Amanda, depois que eles têm a saga ali, que eles estão ali na realidade da neve e acham o cubo novamente e entram de novo, eu acredito que provavelmente ou nos próximos episódios eles podem se encontrar, né? Esse Layton aí, esse Jason juntamente com a Amanda, ou quem sabe vão se encontrar numa dessas realidades. Mas o que eu vejo é que a série está conseguindo construir de uma maneira densa e tudo mais, então acredito que os próximos episódios, tomara que desenvolve mais a personalidade da Daniela e também consiga construir mais a Amanda, porque essa relação da Amanda com o nosso Jason está sendo muito interessante. O que eu gostei muito desse episódio é que ele mostra como que as coisas vão acontecendo. E eu acredito que esse cubo, esse projeto que o nosso Jason Mal está querendo construir, será um outro cubo a partir de um outro ponto de vista ou uma outra situação. Por quê? Porque, pelo que eu entendi do episódio, é que ele está querendo construir um propósito, só que ele não achou. Mesmo ele tendo família, filho, tudo que é de bom, ou seja, que ele não queria perder. Então acredito que o novo propósito dele seja construir um novo cubo ou uma outra coisa parecida com aquele cubo, para com que ele, digamos, seja algo maior daquele sistema. Mas isso aí a gente vai ter que esperar os próximos episódios, galera. Então, gente, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui no canal, comenta. Mas se você acha que tem muitas coisas que discorda de mim, não tem problema, os comentários estão aqui embaixo, tá? Se você tá gostando da série, gente, comenta também. Se vocês querem que a gente faça live da série, galera, comenta aqui que a gente vai estar fazendo live no geralzão, tá? E aí a gente vai estar fazendo a live da série em geral, tá? Se você gostou desse vídeo, gente, compartilha, se inscreve nas nossas redes sociais, segue os nossos Instagrams também, sigam nós nas plataformas de áudio, que a gente quer ouvir sua opinião e escutem nosso podcast, tá bom, pessoal? Seguem o nosso canal aqui no YouTube e também seguem lá na nossa roxinha. Abraço, até mais, pessoal!